Posso partir meus comprimidos? Existem alguns que podem e outros que não podem? Pode ter algum prejuízo ao meu tratamento em eu dividir meus comprimidos? Assista o vídeo até o final e saiba. Olá, sou Ariel Rezende, farmacêutico, especialista em assistência farmacêutica, especialista em farmácia clínica e atenção farmacêutica, com ênfase em acompanhamento farmacoterapêutico. Partir ou não partir o comprimido? Bom, pessoal, isso é uma prática bastante comum. Nós vemos no dia a dia as pessoas, muitas vezes, partindo seus medicamentos, seus comprimidos. Até alguns prescritores, para fazer um ajuste de dose para cada paciente, pois cada paciente tem a sua necessidade e vários fatores interferem na questão da dosagem adequada para cada pessoa. Então, raça, peso, sexo, estado nutricional, estado de hidratação do paciente, isso tudo vai interferir na dose desse medicamento. E muitas vezes, por falta de uma apresentação no mercado, os profissionais prescritores, principalmente médicos e odontólogos, acabam abrindo mão dessa alternativa, que é mandar tomar meio comprimido, um quarto de comprimido, enfim. Mas será que eu posso dividir todos os meus comprimidos, minhas cápsulas, minhas drágeas, posso macerar, tomar com suco, tomar na água, pessoas que têm problema de deglutição? Então, será que eu posso fazer isso sem ter prejuízo ao meu tratamento? Vamos falar um pouco para que vocês possam entender sobre a questão da farmacocinética. O que seria essa farmacocinética? Farmacocinética é o que o organismo faz com o medicamento. Então, o medicamento você vai tomar, no caso dos comprimidos que a gente está falando aqui, pela via oral, que é a via mais comum de administração de medicamentos, a via oral, e esse medicamento, ele, ao ser deglutido, ele vai ter que chegar, no caso, o princípio ativo, que está ali dentro daquele comprimido, dentro daquele xarope, dentro daquela solução, dentro daquela cápsula, ele vai ter que chegar até o sítio de ação do medicamento. Como assim? Um exemplo, se eu tomo um medicamento que vai agir no meu sistema nervoso central, esse princípio ativo que está naquela forma farmacêutica específica, ou um comprimido, uma cápsula, uma solução, ele vai ter que passar pelo meu estômago e para o meu intestino, que é o principal órgão de absorção de nutrientes e dos princípios ativos dos medicamentos, e chegar na corrente sanguínea e o sangue levar esse princípio ativo até o meu sistema nervoso central, até o meu cérebro. Mesma coisa ocorre quando eu tomo um antibiótico para uma infecção que eu tenho, por exemplo, lá no dedão do pé, uma unha encravada infeccionada, eu tenho que tomar um antibiótico por via oral, e esse antibiótico só vai matar as bactérias que estão lá no meu dedão do pé, se esse antibiótico chegar até as bactérias que estão lá no meu dedo. Porém, como aqui falei, o principal órgão de absorção de nutrientes e de princípio ativo, consequentemente, o princípio ativo dos medicamentos, é o intestino, que tem um pH em torno de 8 a 9, só que antes de chegar no intestino, ele passa pelo estômago. E muito dos princípios ativos não podem entrar em contato com o suco gástrico, que é uma substância nossa, que vai ajudar o processo de digestão dos alimentos. Então, o pH lá em torno, varia entre 1 e 3, o pH estomacal. Então, muitas vezes, ele tem que ser resistente à ação desse suco gástrico, ou seja, esse medicamento, esse comprimido, essa drágia, essa cápsula, essa pílula, os medicamentos de liberação controlada, eles são farmacotecnicamente produzidos, que são os processos utilizados na fabricação
dos medicamentos, né, que a gente chama-se de farmacotécnica, ele já é próprio, é estudado, é feito de uma maneira para proteger esse princípio ativo, para ele passar pelo estômago, não se desintegrar, e só se desintegrar quando ele chegar no intestino. Lá ele vai se desmanchar, no caso dos comprimidos, e vai estar liberando esse princípio ativo para que esse princípio ativo possa ser absorvido, cair na corrente sanguínea e aí ser distribuído até o sítio de ação onde ele vai ter que fazer o efeito dele. Então, se eu tenho esses medicamentos, no caso, drágeas, comprimido de liberação controlada, cápsula de gelatina dura, pílulas, essas formas farmacêuticas são gastroresistentes. A partir do momento que eu parto esses medicamentos dessas formas farmacêuticas, eu acabo expondo essa parte do medicamento à ação do suco gástrico. Então, lá ele vai hidratar, vai se desintegrar, porque eu parti ele entrou em contato com uma parte que não estava com essa proteção, e vai ter interferência do suco gástrico e vai inativar o meu princípio ativo e, consequentemente, meu medicamento não vai fazer efeito. Existe um outro problema. Ao partir o comprimido, você não vai conseguir partir o medicamento em duas partes exatamente iguais. Sempre vai ficar uma banda maior do que a outra. Com isso, você vai ter uma quantidade de princípio ativo maior de um lado e menor da outra, o que você vai ter uma alteração nas tomadas, né, na dosagem dessas partes. Além do que, no processo de divisão, você acaba fragmentando, ou seja, tendo pequenos pedaços que vão se perder ali. Você vai pegar os dois maiores e vão ter vários pedacinhos ali. E nesses pedacinhos ali também contém princípio ativo. Então você já tem uma perda de princípio ativo nesses pedacinhos, além dessa diferença entre uma banda e outra que você não vai conseguir partir igual. E por mais que você consiga ainda assim partir igual, você não tem estudo e você não tem garantia de que 50% do princípio ativo está de um lado do comprimido e 50% vai estar do outro lado. Mesmo naqueles medicamentos que já vêm com suco, ou seja, já vem com aquele risquinho para você estar dividindo. Nem nesses casos é recomendável essa divisão. Então, esse é o grande risco que você corre ao você partir seus medicamentos ou dissolver em água, em suco, enfim, sem uma orientação adequada. Sempre que algum profissional, prescritor, for prescrever uma dosagem do medicamento que não é comum no mercado, você não acha com facilidade no mercado, ou até muitas vezes não acha, ou seja, porque é uma dose individualizada para aquele paciente em questão, o que a gente orienta é que entre em contato com o prescritor e solicite que ele passe esse medicamento de forma manipulada. Então, você vai até uma farmácia de manipulação e vai solicitar que seja manipulado esse medicamento com uma dosagem específica para a sua necessidade. Mas no meu município, na zona rural, não tem acesso a uma farmácia de manipulação, não tem que solicitar, é muito tempo, enfim, e custo, não tem um recurso, tem um medicamento em casa, com a dosagem que dá para dividir, enfim. Se não tiver alternativa de uma farmácia de manipulação e você tiver que realmente fazer essa prática de dividir seu comprimido, peça a orientação ao profissional prescritor ou ao farmacêutico de sua confiança e ele vai lhe orientar da melhor maneira possível de como você proceder e se aquele medicamento em questão pode ser partido ou não pode ser partido. E aí a gente recomenda, nesses casos, não utilizar nem tesoura, nem faca, nem estilete, porque você vai dificultar esse processo de divisão. Como falei, na última alternativa, se não tiver jeito, a gente recomenda que se utilize um cortador de comprimidos, que é este aparelhozinho aqui, baratinho, você acha
ele em farmácias, né? E ele é próprio para dividir o comprimido. Então ele tem a lâmina, né, que vai cortar o comprimido, que é centralizada, e você tem essas duas bases, vai ser o suporte do medicamento para que ele consiga partir exatamente na metade. O que a gente orienta é, se tiver a necessidade de partir, procure seu farmacêutico de confiança, pergunte a ele se esse medicamento pode ou não pode se dividir, e se puder, como é que você vai proceder. Então, fique atento e cuidado para não prejudicar o seu tratamento. Muito obrigado pela atenção de vocês. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ele é muito importante para a gente. Não custa nada para vocês, mas faz uma grande diferença para esse projeto. Acione a notificação do sininho e não prejudique seu tratamento por falta de orientação ou de informação. Então, se ligue, se inscreva no Desmedicalizando, o amigo de sua saúde.